dia, quinto ano! Chega mais comigo! Vem, vem, vem! Bora lá na ciência com Tia Elaine! Quero que você pegue agora sua apostila linda, seu caderno de atividades, o seu estojo e vamos comigo! Que dia lindo, que sol lindo, né? Vamos lá, pessoal! Quero vocês aqui comigo hoje para a gente aprender um pouco mais sobre um segredo que existe na natureza que você vai saber a partir de hoje, tá certo? De onde vem essa água que a gente usa? Por que ela nunca acaba? Por que tem tanta quantidade? Então isso você vai aprender comigo agora, tá certo? Bora lá? Hoje, Tia Elaine vai explicar para você como acontece o ciclo da água, chamado também de ciclo hidrológico, tá certo? E nós vamos aprender ainda mais as mudanças do estado físico da água, como ora ela aparece meio petrificada no gelo, ora ela aparece líquida, ora ela aparece em vapor. Nós vamos ver tudo isso hoje, hein? Quero você aqui comigo. Vamos lá? Bem, nós hoje vamos relembrar o assunto da nossa aula anterior. Vamos corrigir algumas atividades da apostila de vocês. Vamos também aprender sobre o ciclo, os estados físicos da água e o ciclo da natureza, da água na natureza. Bem, para a gente começar, na última aula nós aprendemos que a água, para ser potável, ou seja, consumida, uma água potável é aquela água que a gente pode consumir sem problemas, sem riscos para a nossa saúde. Essa água potável, ela precisa ser incolor, ou seja, não ter cor nenhuma, não ser verde, não ser azulada, aquela água que a gente usa para beber. Claro que a água que a gente usa para tomar banho é aquela água da piscina, azulada, por conta também do revestimento da piscina, mas a água para a gente beber, ela tem que ser incolor, ela tem que ser inodora, ou seja, não ter cheiro, ela precisa ser insípida, ou seja, não ter gosto. Ah, Tia Elaine, eu bebi uma água na casa de fulano de tal que estava com gosto de água sanitária. E eu já bebi água sanitária? Não, ali é a grande quantidade de cloro que tem naquela água, tá certo? Nós aprendemos também na aula anterior com Tia Elaine que a água da chuva coletada, ou seja, quando a mamãe para a água no balde, né? Quando ela pega, reserva ali aquele recipiente e coloca a água da chuva, cai dentro do balde, dentro da bacia. Eu posso usar essa água para poder beber? Não. Primeiro, se você tem só aquela opção ali de beber água daquela água que a mamãe aparou da chuva, ela precisa receber um tratamento. Que tratamento seria esse? Ela na fervura ou a filtragem, né? Para poder ser consumida. Mas eu posso usar a água da chuva para lavar, para regar as plantas? Claro que sim, gente. Eu posso usar a água da chuva para lavar o muro, para ajudar minha mãe? Claro, gente. Tá certo? A água da chuva pode ser coletada e usada para lavar roupa, lavar casa, lavar louça, só não pode ser usada para beber, porque tem que receber alguns tratamentos, tá certo? Nós vimos também na outra aula que a água ela tem uma propriedade. O que é uma propriedade? Uma função, né? Ela tem uma função chamada de solubilidade. A água, gente, ela é considerada um solvente universal. O que é um solvente, Tia Elaine? Aquilo que dissolve alguma coisa. Então, a água, ela é considerada um solvente universal porque ela dissolve a maioria das substâncias. Ela dissolve o leite, ela dissolve o suco, ela dissolve o pozinho, ela dissolve remédio, ela dissolve vacina, ela dissolve substâncias que a gente vai usar na nossa casa, para limpar o chão, para limpar, né? Então a água dissolve, ela tem essa capacidade de dissolver a grande maioria das substâncias. Agora,
tem algumas coisas que a água não consegue dissolver. Por exemplo, o óleo, a água não consegue dissolver a areia, né? E outras coisas que a água não consegue dissolver, tá bom? Então, ela é considerada solvente universal porque dissolve a grande maioria das substâncias. A propriedade de solubilidade faz com que a água dissolva também as substâncias do nosso corpo. Por exemplo, as plantas, os sais minerais absorvidos pelas raízes e a glicose que a planta produz na hora da fotossíntese, elas dissolvem dissolvido na água, formando a seiva, que Tia Laine até deu o exemplo lá daquele leitinho da manga, quando a gente puxa a manga do galho, né, da árvore, e sai um líquidozinho esbranquiçado. Aquele líquidozinho é a seiva daquela planta, né? Então a água ela também tem essa capacidade de dissolver as substâncias presentes nas plantas. E nós, Tia Laine, a água também dissolve substâncias. Ora, nós temos dois órgãos chamados de o órgão chamado rim, que nós temos dois. Cada pessoa tem 2 rins. Para que serve, Tia Laine, esse rim? O rim serve, gente, para limpar o nosso sangue das substâncias ruins dos alimentos que a gente come. E aí a água que a gente toma, ela serve para limpar esse sangue, que vai passar pelos rins para fazer essa filtragem. A água serve para nos dar lágrima. A água serve para deixar a nossa boca molhada, porque a boca seca é ruim, né? A água serve para também ajudar a resfriar o nosso corpo quando a gente pratica uma atividade física, que a gente fica muito suado, o sangue muito quente. Então a água também está ali hidratando o nosso corpo, gerando na gente o suor, gerando na gente a urina, né? Então a água ela é muito importante para o nosso corpo, certo? Além de transportar os componentes do sangue, ou seja, os glóbulos vermelhos que tem por todo o nosso corpo, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Deixa eu chamar meu amiguinho aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu chamar Maria Beatriz, eu vou chamar também meu querido João Emanuel para falar comigo sobre isso, minha querida Larissa Pereira. Bem, gente, é o seguinte, quando você adoece, aí vai pro médico, a mãe consulta, vai pro médico, por exemplo, uma gripezinha simples, uma gripe simples. E aí, quando a gente passa pelo médico, aí então o médico receita o remédio e diz assim, tome muito líquido, tome muito suco, beba muita água. Por que será que a gente tem que tomar tanto suco e beber tanta água? Hein? Pensa aí, minha querida Ivne Bianca. Pensa aí, meu amor Renan. Pensa. Bom, gente, seguinte, sabe por que a gente tem que tomar esse líquido todo? Para lavar o nosso organismo, para expulsar do nosso organismo o vírus ou a bactéria que está fazendo a gente adoecer, certo? Quando a gente adoece de dor de barriga, de infecção intestinal, que nós vamos para o hospital, o que acontece? Chega lá, tem que colocar um soro. O que é o soro? Constituído de água e os sais minerais, componentes que eu vou precisar para limpar o meu corpo, né, daquele ser causador de doença que está me fazendo adoecer. Então, por isso, gente, que o médico receita o soro, ou receita muita água, ou receita muito líquido, para quê? Para que essa água limpe o seu organismo, tá certo? Bem, nós aprendemos também que a água ela tem outra propriedade, que é a tensão superficial. Tensão superficial, sim, gente, Tia Laine falou. Esse fenômeno ele acontece na superfície da água, em cima da água, formando ali uma película elástica. Desse modo, a água ela é capaz de sustentar objetos leves como a agulha, pequenos seres vivos como o inseto
sem ser rompida. E aí eu trago para você essa foto desse inseto pousando sobre a água. Aí a Ana Júlia diz assim, tia Elaine, eu vou fazer esse teste lá em casa. Aí eu digo assim, mas tem que ser, gente, isso acontece quando a água ela está paradinha, quando não tem fluxo de corrente de ar. Quando a água está totalmente parada, isso pode acontecer. Pode haver essa formação dessa película elástica que permite que o inseto boie, que a flor boie, que a folha boie, que o lagarto Jesus corra rápido sobre essa água. Por quê? Porque a água ela tem essa capacidade também de formar essa película elástica que permite que a água tranquila forme. Desse modo, as moléculas que ficam bem juntinhas da água, as moléculas ficam bem juntinhas, principalmente na superfície, formando uma película que a gente já falou. A ilustração aqui do lado, que tem essas bolinhas azuis, são como se fossem as moléculas da água. Você pode ver que a molécula ela fica bem unida, as moléculas, por isso que o inseto não afunda. Disso você não sabia ou sabia e está aprendendo mais? Bem, pega aí a apostila de vocês para a gente corrigir a página 20, pode ser? E aí eu espero você aqui. Vamos lá? Pausa no vídeo. Estou esperando. Vamos lá? Bora? Muito bem. Letra A da primeira questão. A água do mar é salgada porque nela há sais minerais? Acertou! Dissolvidos. Né? Letra B. Cite 2 exemplos em que a água atua como solvente. Que a água atua dissolvendo as substâncias. Eu tenho a mistura da água e açúcar, a seiva das plantas, o nosso sangue. Deixa eu ver aqui minha querida Ávila Raquel. Aí a Ávila diz assim, tia Elaine, eu botei o suco, água e suco em pó. Tá certo também. Aí minha querida Maria Beatriz Lacerda diz assim, tia Elaine, eu botei o suco. Certo também. Tá bom? Então, na segunda questão, ele diz o sabão é uma mistura que reduz a tensão superficial da água. Nesse caso, o que acontecerá se for adicionado sabão a um recipiente com água que contém um clipe flutuando em sua superfície? Nós vamos responder aí a última alternativa. O clipe afundará, pois a tensão superficial da água que mantém o clipe flutuando na superfície e o sabão reduz essa tensão. Veja, se você colocar uma bacinha de água, deixa essa água ficar paradinha, aí você pega a agulha, tenta botar ela em cima da água de forma que a agulha não afunde, ou um clipe bem levezinho. Se você conseguir fazer com que o clipe ou a agulha fique flutuando na água, fique em cima da água, na superfície, sem cair dentro d'água, sem afundar, parabéns, você conseguiu fazer a tensão superficial. Agora, se você pegar o detergente que mamãe usa na pia para lavar a louça, pingar uma gotinha dentro d'água, a gotinha do detergente vai agitar as moléculas da água e aí vai espalhar, fazendo com que as moléculas da água se separem e o clipe afunde. Que tal fazer essa experiência? É interessante, eu já fiz e deu certo. Bem, na terceira questão, que está na página 21, diz assim: as ondas sempre carregam um pouco de areia da praia, mas logo a areia se deposita no fundo do mar, não ficando misturada com a água da mesma forma que o sal. Por que isso acontece? Gente, porque a água e a areia do mar, a água não consegue dissolver a areia do mar, porque a água não é solúvel, a areia não é solúvel em água, que ela já falou, não foi? Pois bem, leia o texto e descubra o que pode estar presente na água das chuvas. E aí eu tenho certeza que para fazer essa atividade você já leu esse texto. Agora, e aí ele diz assim na letra A, grife no texto, lá embaixo aqui no vídeo, grife no texto o trecho
texto que apresenta um exemplo da água como solvente. E aí Tia Elaine marcou, ó, de vermelho, para que você possa também marcar no seu livro, ou de vermelho, ou pintando de marca-texto, tá bom? Na página 21, nós temos aí letra B. De acordo com o texto, por que é importante evitar a poluição do ar para preservar a qualidade da água? Gente, com o ar poluído, a quantidade das partículas, ou seja, as poeirinhas e os micro-organismos, podem se dissolver na água da chuva é maior, certo? Então é por isso que a gente precisa também cuidar da qualidade do ar, para o ar, a poeira que tem no ar, não sujar a água. Letra C. Explique quando a água pode ser considerada potável. Gente, ela explicou. A água é considerada potável quando ela está livre de poluentes, ou seja, de sujeira, e livre dos causadores de doença, como vírus e bactéria. Tá bom? Cite exemplos de onde podemos encontrar água potável em nosso dia a dia. A água da torneira é potável, pois foi tratada antes de ser distribuída à população. Só que a água da torneira, eu não posso simplesmente abrir a torneira e botar o copo lá e beber água. A água da torneira ela é potável, mas ela precisa ser cuidada. Ela precisa, para poder ser bebida. Tia Elaine, na minha casa não tem como a gente comprar água mineral. Tia Elaine, na minha casa não vende, perto da minha casa não vende água. A gente usa água da torneira, tudo bem? Para poder essa água servir para vocês beberem com segurança, essa água da torneira precisa ser ou filtrada ou fervida, tá bom? Bom, agora nós vamos trabalhar com os estados físicos da água, que eu gosto muito de explicar, porque às vezes a gente vê as coisas, mas a gente não como a gente nunca viu, e aí Tia Elaine vem hoje mostrar para você os 3 estados físicos da água, que eu acho que você já viu em outra série. Bom, aqui eu tenho a água em forma de vapor, que é aqui essa nuvenzinha. A água no estado líquido, que é a água da torneira, é a água da sua garrafinha. E a água no estado sólido, que é aqueles cubinhos de gelo que tem no congelador da sua casa. Certo? Então, são 3 estados físicos da água: gasoso, líquido e sólido. Vamos começar com o sólido. Bom, no estado sólido, as partículas, ou seja, aquilo que a gente chama de pedacinhos, como você está vendo aí um monte de bolinha, se encontram aglomeradas, juntinhas, condensadas. Por isso, elas estão fortemente unidas, dando forma ao objeto ou ao corpo. O gelo, gente, é a água no estado sólido, tá certo? Então, ó, o gelo, a neve, o granizo, você já deve ter assistido a algum filme que mostra chuva de granizo, chuva de pedra de gelo. Tia Elaine, mas aquilo é mentira. Não, gente, não é mentira de verdade. E nós vamos aprender. Nós vamos começar a aprender agora e vamos continuar na próxima aula, que Tia Elaine vai explicar também. Certo? Então, olha, o granizo, ele existe, chuva de granizo existe, tá certo? Mas ela só acontece naquelas regiões que a temperatura é muito baixa, ou seja, que é muito frio, tá? Estado líquido da água são quando as partículas estão menos unidas, como você pode ver aí, né, ó. Você pode ver aqui na imagem que eu coloquei os círculos e as partículas já estão mais que separadas, né? Podemos observar que os líquidos sempre se adaptam ao formato do recipiente que são colocados. Por exemplo, eu tenho água na torneira. A água da torneira vem no formato do cano, né? Aí eu pego a água da torneira e encho uma bacia. Aí então o líquido ficou no formato da bacia. Tia Elaine, eu gosto de brincar de bexiga d'água. Aí eu vou lá, pego uma bolinha de assopro de aniversário, coloco no bico da torneira e encho. Eu vou ter ali o formato da água, vai pegar o formato da bexiga. Legal? Então, o líquido ele se adapta ao formato do objeto. No estado gasoso é muito fácil. E aí o meu querido Vinícius Vieira e o meu querido Lorenzo Teles diz assim:
gasoso, tia Laine, estado gasoso, sim, meus amores. Olha, os corpos também não possuem formas próprias, né? Mas se espalham pelo espaço. Nesse estado, os pedacinhos, ó, aqui, ó, estão ligados de forma bem fraca, deixando o corpo, ou seja, o gás, sem forma nem volume definidos. E aí eu lembro a você, quando a mamãe tá lá cozinhando aquela comida que você ama, né? O que acontece? Você tá vendo ali, ó, fumaça saindo do fogão. Isso dali é água em forma de vapor, é água no estado gasoso. Quando você toma banho no chuveiro quente e você vê que o espelho fica embaçado. Por que o espelho ficou embaçado, tia Laine? Porque o espelho, ou vidro do box, ele é frio. Quando a água no estado quente vai caindo, sobe aquele vapor. E aí, quando se aproxima da superfície do espelho ou do vidro, que é fria, e aí fica embaçado. Isso aí também é uma forma de vapor. Quando você fala, você pode colocar a mãozinha aqui, ó, em frente à sua boca e você vai perceber que sai um ventinho. Por quê? Sai água no estado de vapor também da sua boca. Bom, a água que existe na atualidade, ela é a mesma há milhões de anos. Ou seja, a água está constantemente circulando entre o ambiente e seres vivos, mudando só de um estado para o outro. Aí Lourenço diz assim, tia Laine, uma vez eu escutei falar que a água que a gente usa hoje é a mesma que os dinossauros usaram. Verdade? É verdade. A mesma água que os dinossauros usaram é a mesma até hoje. É assim. Porque não tem como a água se criar, não tem outra pessoa que venha de outro planeta jogar água aqui, não. Só que a água, ela se recicla, certo? Ela tem um ciclo. Por isso que a gente tem essa água gostosa, água limpa, porque graças a esse ciclo da água, que acontece naturalmente. Veja só. Tia Laine pegou as imagens da apostila de vocês, colocou aqui para ficar bem visívelzinho e vocês poderem acompanhar, só que Tia Laine botou com uma letra maior para poder explicar para vocês, tá bom? Vamos lá. A água, gente, em estado líquido, a água da poça da chuva, a água da bacia da sua casa, a água do balde, a água que mamãe lavou o muro, a água do mar, a água da piscina, a água do açude, a água do rio, a água do poço profundo. Vamos imaginar. Imaginou essa água no estado líquido? Muito bem. O calor do sol, o sol, o céu, principalmente nos dias quentes, o calor do sol, ele vai aquecer toda a água que ele encontrar, certo? Quando ele aquece essa água, deixa ela quente, a ponto de ela evaporar. Eu tenho certeza que você que já foi à praia, na época bem quente do ano, e você fica assim observando o mar e sua vista fica meio assim que embaçada, como se tivesse uma coisa assim, não é? Na sua visão. Isso ali, gente, é um efeito, né, que acontece, uma reação do meu olho ao ver aquela água, aquele sol aquecendo a água. Gente, o sol, ele aquece a água no estado líquido. O que é que acontece com essa água no estado líquido, tia Laine? Ela vai começar, quando o sol bate na superfície das águas, a água ela vai começar a virar vapor. Como assim, tia Laine? Ela começa a virar gás, vapor. Por exemplo, quando você pega uma bacinha d'água, marca com um pincel, na bacia da mamãe, marca com um pincel e coloca a água até essa marca do pincel. Deixa essa bacinha lá de manhã no sol. Quando for de tardezinha, você vai ver que a água ela diminuiu. Porque o calor do sol fez a água evaporar. A água subiu para o céu. Outra coisa também. Quando nós fazemos atividade física, quando nós vamos para a educação física, quando a gente vem no comércio na época quente, quando as pessoas estão trabalhando que elas suam, quando nós fazemos atividade física que a gente sua,
O cavalo que também está lá correndo, ele sua. O cachorro sua, o gato sua. Os seres vivos suam, ou seja, transpiram. A planta que às vezes você está lá na sua casa e você fica debaixo lá da árvore, você nota um pinguinho caindo, um pinguinho de água que caiu. Aí você olha assim, não, acho que alguém me molhou. Não, não tem ninguém molhando. É a árvore transpirando, né? Nós, quando a gente sua, a gente também transpira. Os animais, quando suam, eles também transpiram, fazendo com que aquele suor que sai do seu corpo, ele faça o quê? O suor sai do nosso corpo, é água no estado líquido. E aí o suor evapora, se transforma em vapor de água. E vai para onde? Quem sabe, né? Aos nossos olhos a gente não vê. Então, quando a gente está muito suado, aí vem aquele ventinho. Quando esse ventinho ele se aproxima da nossa pele, ele refresca o nosso corpo, né? Como se ele refrescasse o nosso corpo. E aquela água que escorreu do nosso corpo, ela some. Para onde ela vai? Para o céu. Legal, né? Pois bem. Quando atinge as camadas mais frias da atmosfera, a água no estado gasoso presente no ar pode passar para o estado líquido. Esse processo chama-se condensação e é essencial para a formação das nuvens. Veja. Certo. Olha, também, então, essa água que evaporou a água que estava lá no rio, no mar, na bacia, ela evaporou. Quando nós transpiramos, né, quando a gente sua, os animais suam, essa água evaporou, não foi? Pronto. Quando ela sobe para as camadas mais altas, ela vai começar a formar pequenas nuvens. Pequenas nuvens. Você já deve ter olhado para o céu e ter visto que às vezes você olha para o céu assim e tem nuvens pequenas, né? De repente as nuvens começam a se juntar. Quem é que junta as nuvens, tia Laine? É o vento, as camadas de ar, de vento. E aí o vento vem e vai juntando as nuvens, O fato de essa água que evaporou, ela subir, ela começa a se condensar. O que é assim se condensar? Que lá naquela grande nuvem, tu quer me dizer que aquela grande nuvem é água no estado gasoso? Quero dizer sim. E aí, por exemplo, meu querido Enzo teve uma ideia. Disse assim, tia Laine, Enzo Henrique, tia Laine, seria possível a gente pegar assim um bolo de nuvem? Não. Por quê? A nuvem nada mais é do que água no estado gasoso. Como é que a gente vai pegar água no estado gasoso? Não tem condição de se segurar e fazer uma bolinha, né? Então essa nuvem nada mais é do que água no estado de gás, gasoso. E aí essas nuvens elas começam a se juntar, trazidas pelo vento, começa a se juntar. Quando essas nuvens estão bem carregadas, acontece o passo 4. Quando determinada quantidade de água se acumula nas nuvens, começa o quê? A chover. Gente, a gente chama a chuva também, ela é chamada na ciência de precipitação. Tá certo? Então, chuva é precipitação. Vê, a água da bacia do balde, a água do meu corpo evaporou, foi para o céu. Chegou lá em cima, ela se juntou, começou a se formar as nuvens, ou seja, ela se condensou. Nós temos a condensação. Essas nuvens se juntaram tanto com o auxílio do vento que ficaram tão cheias que não aguentaram o peso. Aí começou a chover. Precipitação. Depois, tia Laine, quando essa nuvem quando ela começa a liberar a água no estado líquido, tem uns lugares que é tão frio, por exemplo, em cima das montanhas, naqueles lugares dos polos, né? A água, gente, ela começa a cair, ela cai das nuvens em forma de líquido. Só que dependendo do frio daquela região, quando a água cai no estado líquido,
O frio é tão grande que congela as partículas, as gotinhas que caem da chuva. E aí a gente vai ter uma chuva de neve, uma precipitação de neve ou de granizo, certo? Que é, no caso, a água da nuvem ela vai descer em estado líquido, só que devido à temperatura muito baixa, ou seja, muito frio, ela começa a virar pedrinhas. Por quê? Por conta da temperatura. Quando essas pedrinhas caem, né, sobre a montanha lá, a gente vai ter a água aí que ela passa do estado líquido para o sólido, a gente vai ter aí uma solidificação. A água que passou do estado líquido para o sólido, solidificação. A mesma coisa quando uma mãe faz os picolézinhos e coloca no saquinho, água no estado líquido, suco no estado líquido, bota no congelador, picolé, porque virou pedra no estado sólido, a gente tem uma solidificação, tá bom? Pois bem, quando a neve choveu, quer dizer que só vai chover neve? Não, gente. Aqui na nossa região, no nosso Ceará e em outros estados, a chuva cai em forma de líquido. Quando essa chuva cai, ela vai para os lugares mais baixos da cidade. E aí ela vai lá para os rios, para os mares, para o poço, né, para debaixo do chão, tá bom? Deixa eu só concluir aqui essa parte da neve, tá? Bom, a neve, no sexto aí, no item 6, a neve pode derreter. A neve não pode derreter? Pode. Passando do estado sólido para o líquido de novo. Vale, Elaine? Como assim? Aí Lara de Souza e Iago Pereira diz assim, Elaine, minha filha, você está complicando minha cabeça. Não, calma. Bom, tá tudo certo até aqui. A chuva choveu, precipitou. Quando a chuva cai numa região muito fria, o que é que vai acontecer com as gotinhas de água da chuva? Vai virar neve, vai virar granizo. Passou do estado líquido para o sólido. Temos aí a solidificação. Só que, aí lá vem o sol. O sol começa a brilhar, as nuvens se separam porque já choveu. E aí o sol volta a brilhar. Quando o sol volta a brilhar, aquela neve que caiu lá na montanha, ela vai acontecer o que com ela? Vai derreter. A neve é água no estado sólido, duro, né? Granizo também. Então essa neve, por conta do sol, quando ela começa a derreter, a água vai passar do estado sólido para o líquido. Graças a quem? Ao calor do sol. E aí, a esse processo da água no estado líquido para o sólido, a gente vai chamar ela de, passando do estado sólido para o líquido, a gente vai chamar de fusão. Olha, do líquido para o sólido, solidificação. Do sólido para o líquido, fusão. Certo? Então, quando o sol lindo, maravilhoso vem, derrete aquelas nuvens, aquela nevezinha que está lá em cima da montanha, a água que era gelo vai começar a se transformar em água de novo, no estado líquido. Fusão. Para onde vai essa água, meu amor? Vai para os córregos, vai para os rios, a água vai chover e vai para a praia, vai para a água do mar, para as lagoas, para os aquíferos, para as lagoas, para debaixo da terra, fica lá debaixo dos lençóis freáticos de onde vem a água que vai para as nossas casas. Até então aí o sétimo, a água da chuva em filtro, gente, ela vai para todo lugar. Bom, na nossa cidade, nas ruas do centro da nossa cidade, a água ela só fica escorrendo, né? Ela não entra dentro da terra, ela não entra dentro do solo. Mas quem mora no sítio, como Ávila, outras crianças que moram na zona rural, ou outras crianças que moram numa rua que ainda não tem calçamento, dá para ver direitinho. Quando chove, o que acontece com a água? Ela vai penetrar na terra, ela vai entrar dentro do solo, ajudando o quê? A formação dos rios de novo, os rios começam a se encher, a praia começa a se encher,
os lagos, as lagoas, os açudes, chega mais água na nossa casa. E aí o que acontece? O ciclo reinicia. A água do rio, do mar, da bacia, da casa da mamãe, do balde, né? Vai acontecer o quê? Lá vem o sol aquece a água e a água vira vapor, vai para as nuvens. Tia Laine sua fazendo atividade física, você sua. Deixa eu chamar meus amores aqui. João Paulo, Cauã, Antônio Serafim lá correndo atrás da bola no futebol, começa a suar. Lá vem então aquele ventinho que faz com que esse suor desses meninos vá para onde? Para as nuvens, né? Chegou lá nas nuvens, as nuvens bem pequenininhas assim, de repente elas se transformam numa nuvem grande. Por conta de quê? Do vento que vai juntando essas nuvens. Quando essas nuvens se juntam, ficam tão pesadas, tão carregadas que começa o quê? A chover. E aí a água da chuva cai em forma líquida e aí a gente toma banho de chuva. Mas tem umas regiões frias demais que a água começa a cair em forma de gelo. Cai no estado líquido, mas a temperatura transforma essa água no estado sólido. E aí essa água cai em forma, quando vai caindo, vai se transformando em neve. E aí essa neve cai em cima das montanhas e começa a escorrer e tudo. De repente, lá vem o sol, aquece tudo de novo e vai aquecendo e aquele gelo vai derretendo. E esse gelo, quando ele derrete, ele vai lá, molha as casas, procura os rios, né? Em busca dos rios, em busca da água do mar, entra dentro do solo e aí o ciclo começa de novo. Aí a água evapora, vai para o céu, se condensa, forma as nuvens não aguentam, precipita de novo, cai a chuva cai, infiltra na terra e o ciclo começa tudo de novo. Por isso, Luiz Felipe, que a água que a gente usa hoje é a mesma que os dinossauros usaram, porque ela se renova, o ciclo reinicia toda a vida. Não é legal? Gostaram? Vamos brincar? Tia Laine, tu passa brincadeira? Claro que eu passo brincadeira. Abram na página 25. Primeiramente, lá vocês devem, lá tem uma brincadeira lá no material de apoio, que vocês têm 2 círculos lá. Vocês vão destacar esse círculo lá do material de apoio. E lá, primeiramente, vocês vão destacar esses círculos nos locais indicados. No disco 2, há espaços em que vocês devem escrever o que vocês entenderam por vocês vão escrever de lápis. Vocês vão botar lá o que vocês entenderam de evaporação, condensação, precipitação e corpos de água. Depois que vocês completarem essas definições, os discos devem ser unidos com um palito de churrasco. Ah, Tela, não tem palito de churrasco? Não. Palito de dente. Ah, Tela, não tem palito de dente? Não. Um pedaço de uma varetinha. Certo? Uma vareta do pega-vareta. Então, você coloca os discos primeiro depois o 2. E você vai ver, quando você começa a girar, você vai relacionar o disco 1 ao disco 2, ou seja, a imagem ao que você definiu. Que tal você fazer isso? Tira a foto de como ficou e compartilha comigo. Tá legal? Depois, com calma, quando você estiver descansado um pouquinho, quando tiver bebido uma aguinha, né? Aí você realiza as questões já das páginas 20 e 25 da apostila para mim. E aí registra tudo e me manda. Que tal? Bem, gente, gostaram dessa aula de hoje? Tomara que sim, né? E Tia Laine tá aqui sempre tentando fazer uma aula. Eu tenho aqui a foto de vocês, para eu poder não me sentir sozinha, porque o meu coração não estava mais aguentando de saudade. Então, eu estou aqui com a foto de vocês, por isso que eu chamo vocês para fazer essa aula comigo. Vocês é quem tomam conta da minha aula, né? E assim, a gente fica aqui na esperança que tudo vai passar e que a gente vai se encontrar de novo e que a gente vai voltar à nossa escola e a gente vai voltar a estudar juntos,
né? Mas para isso acontecer, para a gente voltar todo mundo junto de novo para cá, para a gente brincar, para a gente se divertir, para a gente aprender, a gente precisa que você fique em casa. Estude em casa, fique em casa, use máscara quando for sair de casa, lave as mãos, evite visitar as vovós e os vovôs, fique em casa, gente. E a gente vai descobrir que a nossa casa é um lugar muito bom, um lugar de paz, né? Para que essa onda dessa pandemia passe logo, a gente precisa ficar em casa. Outra coisa que Tia Laine quer dizer: cuidado quando a gente deixar água na bacia, água limpa na bacia, água limpa no balde. Não deixa a cisterna aberta, gente. Porque além do coronavírus, a gente tem aí a dengue. A dengue não dá descanso. A dengue, gente, tá voltando. Então vai lá fora, vai no muro, vê se tem alguma coisa descoberta de água lá. Fala com a mamãe para tampar essa água. Se a água não vai servir, joga essa água fora, porque a gente não pode adoecer. Fique em casa, beba água, use máscara. Ó a máscara de tia. Legal, né? Então use máscaras, lave as mãos com frequência, se alimente direitinho, faça atividade física mesmo em casa, tá bom? E olha, na próxima aula eu quero ver vocês aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau! E eu vou ficando por aqui.